As mãos da armeira loira tremiam, não de medo, mas de contenção. Risadas ecoavam no campo de tiro de elite de Fort Bragg, enquanto Sarah Mitchell se ajoelhava ao lado de um M4 engasgado. Quer que a gente codifique as instruções por cores, querida? Zombou uma voz. Ela não se mexeu nem mesmo quando o sargento-mestre Coleman se inclinou, a voz pingando veneno. Talvez seja melhor você voltar para a oficina construindo brinquedinhos. Então ela tirou algo do colete, um pet gasto, o emblema da Delta Force. Coleman congelou. As risadas cessaram, pois apenas uma mulher já havia servido nas operações especiais com aquele pet. E ela desaparecera 5 anos antes. Quem diabos era Sarah Mitchell? E por que um fantasma estava consertando suas armas? Sarah não se mexeu, não levantou o olhar. Suas mãos trabalhavam de forma constante, recolhendo cada ferramenta com o mesmo cuidado que teria ao desarmar uma bomba. Os homens continuaram sua encenação, competindo para ver quem fazia a observação mais cruel. Um sugeriu que ela seria mais útil servindo café no comércio da base. Outro insinuou que ela só tinha conseguido o emprego por alguma cota de diversidade. Quando Sarah pegou um drop scope, a manga subiu um pouco. A borda de uma tatuagem preta apareceu contra a pele clara. Coleman interrompeu a frase ao ver aquilo, mas o momento passou rápido. Sarah puxou a manga de volta e continuou o trabalho. Os operadores não perceberam a hesitação do líder. Não faziam ideia de que estavam zombando do fantasma de Coronado. Sarah Mitchell se apresentava ao mundo da forma mais invisível possível. Aos 34 anos vestia roupas de trabalho largas que escondiam o porte atlético. O cabelo loiro ficava sempre preso num rabo de cavalo prático, sem maquiagem. Falava apenas o necessário, geralmente sobre detalhes técnicos como desgaste de cano ou peso de gatilho. Os outros contratados de Fort Bragg aprenderam a conviver com o silêncio dela, chamando-a de aquela contratada estranha que nunca vai ao happy hour. Sem saber que nessas horas ela corria o perímetro da base, 3 milhas todas as noites, faça chuva ou sol, uma para cada fantasma que a acompanhava. Sua reputação se baseava apenas no trabalho. Quando operadores de elite traziam armas que outros consideravam sem conserto, Sarah as restaurava. Diagnosticava uma falha apenas pelo som. Seu conhecimento de balística rivalizava com o de qualquer cientista militar e nunca se gabava, nunca explicava como sabia tanto. Os calos nas mãos contavam uma história não dita, estavam nos lugares errados para alguém que só tivesse sido armeira. Entre o polegar e o indicador vinham de milhares de horas segurando coronhas, nas laterais das palmas lisos pelo rapel rápido de helicópteros, nos joelhos marcas permanentes de horas em posição de tiro. Eram mãos de quem viveu atrás de uma arma, não apenas cuidou dela. 5 anos antes de se tornar um fantasma, o mundo a conhecia como suboficial Sarah Mitchell, codinome Ghost, integrante do SEAL Team 9. O apelido vinha da capacidade de infiltrar-se sem ser detectada, eliminar ameaças em silêncio total e sair antes que alguém percebesse que estivera lá. As inovações táticas dela ainda eram usadas nos treinamentos da Força de Operações Navais Especiais. Foi a primeira mulher a completar o Crucible, um exercício de sobrevivência solo de 72 horas que quebra a maioria dos homens. Na Somália, eliminou 12 sequestradores no escuro total, usando apenas uma faca e sua pistola de serviço. Na Síria, salvou 23 contratados americanos, embora nenhum conhecesse seu nome. Sob a manga, a tatuagem escondia seu próprio relato. Um tridente SEAL personalizado com 4 estrelas, marcando operações principais, mas o que importava era a inscrição Never Forgotten. E 3 nomes gravados em texto microscópico nas ondas: Marcus Chen, David Rodrigues, James Thompson. Eles morreram porque alguém atrás de uma mesa tomou uma decisão errada. Ela sobreviveu porque eles cobriram sua retirada. Levava a memória deles na tinta, nas cicatrizes, nos sonhos que a acordavam às 3 da manhã e nas 3 milhas que corria ao amanhecer. A operação classificada que mudou tudo permanecia selada nos arquivos do Pentágono. Nas montanhas do Afeganistão, 3 SEALs morreram protegendo um ativo da CIA que era, na verdade, um agente duplo. Sarah foi a única a chegar ao ponto de extração, arrastando o corpo de Marcus por 3 quilômetros até ser forçada a largá-lo. Recusou todas as medalhas que a Marinha ofereceu. Medalhas pertencem aos mortos. Os vivos apenas seguem em frente. Uma semana depois de voltar, pediu baixa e desapareceu.
Agora, ela garantia que nenhum operador morresse porque sua arma falhou. Era uma penitência silenciosa que não exigia reconhecimento. Cada fuzil que ela revisava, cada pistola que reconstruía, carregava o peso dessa promessa. Testava cada uma como se Marcus, David e James fossem confiar suas vidas nela. Em algumas manhãs, quando o campo estava vazio e a neblina cobria as barreiras, ela quase podia vê-los ali, observando, esperando, aprovando. Era por isso que permanecia calada quando homens como Coleman a insultavam. A glória pertencia aos mortos, os vivos apenas seguiam em frente. O sargento-mestre Derek Coleman havia feito de Sarah seu projeto pessoal. Com 1,88 de músculos e orgulho deslocado, acreditava que mulheres enfraqueciam a cultura guerreira. Seus briefings matinais incluíam comentários velados sobre manter padrões. Dava a Sarah as tarefas mais humilhantes, limpar latrinas enquanto outros trabalhavam nas armas, esfregar pisos quando visitantes de alta patente chegavam. Mitchell, certifique-se de que esses banheiros brilhem. Isso é mais a sua cara, não é? Os outros desviavam o olhar com medo de perder suas posições. Os operadores seguiam o exemplo de Coleman com pequenas crueldades. Sarah mantinha o silêncio, executando cada tarefa degradante com precisão mecânica. Coleman notava algo que o incomodava. Quando Sarah trabalhava nas armas, havia uma intimidade errada na forma como as manuseava. Movimentos fluidos demais e seguros demais, não consultava manuais. Era como a diferença entre alguém que estudou anatomia e alguém que fez cirurgia no campo de batalha. Uma manhã, ele apareceu com um fuzil de precisão SR-25 que estava no depósito havia meses. Atenção, pessoal, anunciou. Vamos ter um pequeno teste de habilidade. A loirinha aqui acha que é especialista em armas. Vamos ver se consegue diagnosticar os problemas deste fuzil. Ele colocou a arma sobre a bancada dela com força exagerada. Leve o tempo que precisar, querida. Sabemos que pensar não é o seu forte. O fuzil havia sido sabotado deliberadamente com múltiplas falhas. Sarah o pegou e sua postura mudou completamente. Sem disparar um tiro, sem desmontar totalmente, começou o diagnóstico. Tubo de gás dobrado em aproximadamente 3D. Sujeira no porto consistente com 700 disparos de munição de aço. Mola de recuo comprimida, além das especificações. Montagem da luneta com fraturas por tensão. Grupo do gatilho contaminado com areia. Pausou, colocou o fuzil de lado. Também há marcas na câmara. Esta arma não foi apenas negligenciada, foi maltratada. O campo ficou em silêncio. O rosto de Coleman endureceu. Ela encontrara falhas que ele nem tinha notado. Chutes de sorte, murmurou, mas sem convicção. Ele mudou para ataques pessoais. Você é uma dessas mulheres que ficam rondando bases militares para se sentir importante, brincando de soldado porque não aguentou o mundo real. A mandíbula de Sarah se contraiu. Sua mão esquerda fechou-se com tanta força sobre uma chave de torque que os nós dos dedos ficaram brancos. Por um momento, algo perigoso brilhou em seus olhos. A temperatura pareceu cair. Sua respiração mudou. Controlada, medida como antes da violência. Mudou levemente o peso do corpo, mas o instinto de Coleman gritava perigo. Na mente dela, a chave se tornou uma arma. Um golpe na têmpora, 2 segundos até a inconsciência. A memória muscular calculava ângulos e força. O fantasma despertou e, por 3 batimentos de coração, Coleman esteve a centímetros da morte. Outros operadores sentiram a mudança, o medo primitivo arrepiando a pele. Então a voz de Marcus ecoou em sua memória. Somos melhores que nossos piores impulsos, Ghost. É isso que nos separa deles. O momento se quebrou. Sarah soltou a ferramenta com esforço visível, as mãos tremendo, não de medo, mas da adrenalina de um golpe mortal interrompido. Voltou a documentar as falhas do fuzil, mas todos sentiram. A morte tinha entrado na sala e escolhido a misericórdia. O tenente-comandante James Wilson observava do outro lado do campo. Algo na técnica de diagnóstico da contratada lhe despertou uma lembrança. Aquilo não era ensinado em programas civis, era aprendido em combate. Aproximou-se, observando detalhes que formavam um padrão, postura sempre equilibrada, olhos checando constantemente as saídas. Quando um Black Hawk passou sobrevoando, ela se enrijeceu com a atenção específica de quem já levou fogo de helicóptero. A peça final se encaixou quando Sarah usou sinais manuais táticos do SEAL para se comunicar no barulho. Wilson pegou o telefone seguro e acessou bases de dados classificadas. Os arquivos vinham com tarjas pretas, mas um codinome aparecia repetidamente. Ghost, uma SEAL que operou por 7 anos e desapareceu após perder 3 companheiros.
Quando Sarah esticou o braço para ajustar uma mira, a manga subiu, revelando parte de um tridente SEAL com modificações. O padrão das ondas correspondia à Operação Iron Resolve. Apenas 12 operadores receberam aquela variante. 11 estavam contabilizados. As mãos de Wilson tremeram ao perceber. Coleman vinha humilhando sistematicamente o fantasma de Coronado, mas havia mais. Ao estudar Sarah, percebeu que ela não estava sozinha em seu anonimato. O armeiro sênior do campo, Frank Torres, há 3 anos ali, sempre mantinha Sarah em visão periférica, sempre à distância de intervenção. Quando Coleman derrubara a caixa de ferramentas dela, a mão de Torres foi ao quadril. Gesto que Wilson reconhecia. Torres era a cobertura dela, outro fantasma protegendo o fantasma. A mente de Wilson disparou enquanto conectava os pontos. Quantos outros veteranos anônimos trabalhavam nessas bases, vigiando silenciosamente seus irmãos e irmãs de armas? Quantos heróis se escondiam à vista de todos, criando redes invisíveis de proteção? Ele abriu o arquivo classificado. As fotos vinham parcialmente censuradas, mas a postura era inconfundível. Condecorações enchiam a tela. Estrela de prata, estrela de bronze com distinção, 2 corações púrpura. Em todas as imagens visíveis, os mesmos olhos intensos olhavam de volta, os mesmos que agora estavam fixos na manutenção de uma arma. Enquanto Coleman continuava o assédio, o estômago do comandante revirava ao ler o relatório final da missão dela. Operação Crimson Shield, Afeganistão. 3 mortos em combate: Chen, Rodrigues, Thompson. Uma sobrevivente, Mitchell. Falha de inteligência levou a uma emboscada. Ela chegou ao ponto de extração carregando 90 quilos de equipamento e documentos classificados. Wilson lembrou-se então. Ela salvara sua patrulha de um IED fora de Kandahar, aparecendo do nada para eliminar o acionador antes de desaparecer. Suboficial Mitchell. A voz de Wilson cortou o barulho do campo. O corpo inteiro de Sarah se enrijeceu. Lentamente ela se virou para encará-lo. Um lampejo de reconhecimento brilhou. O jovem tenente que ela tirara de um Humvee em chamas tornara-se comandante. Wilson fez continência perfeita. A suboficial Mitchell salvou minha vida em Kandahar, 2019. Todo o meu esquadrão deve a vida a ela. O efeito percorreu o campo como uma onda de choque. Outros SEALs reconheceram o nome e ficaram em posição de sentido. A boca de Coleman abria e fechava sem som. O que diabos está acontecendo? Conseguiu balbuciar. Wilson não quebrou a continência. Sargento-mestre, o senhor vem assediando a fantasma de Coronado, a primeira mulher a passar pela Hell Week, a operadora que extraiu 23 contratados da Síria quando o Pentágono os dava por mortos. Ela detém o recorde de baixas confirmadas em uma única operação. Ela escreveu o manual de infiltração urbana que sua equipe treina. Cada palavra caía como um golpe físico. O rosto de Coleman perdeu a cor. Sarah levantou-se lentamente e arregaçou a manga esquerda. O tridente SEAL completo apareceu com 4 estrelas e 3 nomes: Marcus Chen, David Rodrigues, James Thompson. Abaixo deles, Never Forgotten. Todos os operadores entendiam o peso daquela tatuagem. As mãos de Coleman tremiam. Os jovens operadores que haviam participado da zombaria estavam pálidos, mas não havia satisfação no rosto de Sarah, apenas tristeza profunda. Vim aqui para servir em silêncio, para honrar aqueles que não podem. Seus dedos percorreram os nomes. Cada arma que reviso pode trazer alguém de volta. É só isso que importa agora. A voz de Wilson estava carregada de vergonha. Chefe, sinto muito. Nós falhamos com a senhora. A resposta de Sarah cortou mais fundo que qualquer raiva. Vocês falharam com eles, apontou a tatuagem. Eles morreram acreditando em algo maior, morreram protegendo uma irmã que agora vê seus irmãos agirem como valentões. Coleman caiu de joelhos. Chefe Mitchell, ela o interrompeu. Não preciso de desculpas, seja melhor. Guerreiros de verdade não se anunciam, eles servem, sacrificam e garantem que outros possam fazer o mesmo. Enquanto o peso do momento se assentava, Frank Torres deu um passo à frente. Arregaçou a manga e revelou um tridente SEAL semelhante. A chefe Mitchell não é o único fantasma aqui, disse calmamente. Rodrigues era meu parceiro de natação no Budges. Quando soube que ela estava aqui, me transferi. Alguém precisava cuidar das costas dela. A revelação enviou outro choque pelos operadores presentes. Quantos fantasmas caminhavam entre eles, protegendo uns aos outros em silêncio? Sarah e Torres trocaram um olhar carregado de significado. O laço inquebrável
inquebrável de quem perdeu tudo, menos um ao outro. Então veio a segunda reviravolta que ninguém esperava. Coleman, ainda de joelhos, ergueu o olhar com lágrimas escorrendo pelo rosto. Thompson, James Thompson era meu primo. Nós crescemos juntos no Texas. Entramos em forças diferentes, mas ele me escreveu sobre a equipe dele, sobre você. Sua voz falhou. Ele disse que, se algo acontecesse, a líder dele se culparia. Disse que você era o melhor oficial com quem já serviu. Eu sabia seu nome. Sabia quem você poderia ser quando chegou. A confissão pairou no ar como uma granada sem pino. Eu te odiei porque ele morreu e você viveu. Queria alguém para culpar. As pernas de Sarah quase cederam. O homem que mais a atormentara carregava seu próprio fantasma, o parente de sangue de um irmão caído, afogado na mesma dor que a consumia. A general Patricia Hayes entrou com sua equipe, já informada, avaliou a cena e decidiu: Chefe Mitchell, precisamos de você. A expressão de Sarah não mudou. Deixei aquele mundo para trás. Hayes se aproximou. Seus irmãos morreram para que outros vivessem. Honre-os ensinando. Estamos criando um programa para candidatas femininas às operações especiais. A mão de Sarah foi até a tatuagem, traçando os nomes. Uma condição: o sargento-mestre Coleman participa de cada sessão. A cabeça de Coleman ergueu-se confusa. Sarah sustentou o olhar dele. Ele precisa aprender como é a verdadeira força. Sarah aceitou com um único aceno. Sem mídia, sem publicidade, treino um ciclo, depois desapareço. A transformação começou imediatamente. Sarah recusou-se a apresentar queixas contra Coleman, dizendo aos investigadores: nada a relatar. Mal entendido resolvido. Sua recusa em buscar vingança confundia Coleman mais do que qualquer punição. O primeiro dia de treinamento chegou ao amanhecer. As candidatas se reuniram enquanto Sarah entrava com roupas discretas. Coleman se sentou no fundo, o peso da vergonha sobre ele. Sarah começou com a verdade. O inimigo não se importa com seu gênero, balas não discriminam. Demonstrou técnicas adaptadas para diferentes tipos físicos, ensinando a usar alavancagem em vez de força. Coleman observava enquanto Sarah ensinava, ganhando compreensão. Ela compartilhava lições de seus fracassos sem se colocar como protagonista. Contava sobre uma operadora que arrastou um companheiro de equipe por 3 quilômetros em território hostil. Ela pesava 59 quilos, ele 109 com equipamento. Conseguiu levá-lo para casa porque heroísmo é recusar-se a desistir quando desistir faria sentido. O treinamento abordava desafios específicos. Vão acusá-la de ter dormido para subir. Quando você se destacar, vão achar razões para dizer que não conta. Deixe que falem, seja tão boa que a opinião deles vire ruído de fundo. A transformação de Coleman aconteceu gradualmente. Sarah o envolveu diretamente, nunca o humilhando, tratando-o como assistente de instrutor. 3 semanas depois, Coleman admitiu: minha filha quer entrar para a Marinha. A resposta de Sarah mudou sua visão de mundo. Então vamos garantir que ela entre numa cultura melhor do que a que encontramos. A partir desse momento, Coleman tornou-se um instrutor diferente. A mudança se espalhou pela cultura da base. Ao final do ciclo, 3 candidatas passaram na seleção de operações especiais, a maior taxa de sucesso da história do programa. Coleman discursou na formatura. Um dia eu pensei que força tivesse uma aparência específica. Essas candidatas e sua instrutora me ensinaram que a verdadeira força é mais difícil de ver. Poucos dias depois, a mídia invadiu. Alguém vazara a história do fantasma. Editoras ofereceram 6 dígitos pelo relato dela. Sarah desapareceu ao amanhecer, deixando apenas um bilhete. Heróis são aqueles que não voltaram para casa. Deixem que descansem em paz. Câmeras de segurança falharam na janela da sua saída. A General Hayes redirecionou todas as perguntas. A chefe Mitchell serviu com distinção. Seu paradeiro é assunto dela. Coleman tornou-se guardião de seu legado, recusando entrevistas. Desrespeitei alguém que poderia ter me matado com um clipe de papel. Ela escolheu me ensinar. Isso diz tudo sobre o caráter dela. Nada que vocês mereçam ler. 6 meses se passaram. Coleman cuidava de um jardim atrás da instalação de treinamento, sem placas, apenas plantas nativas e um tridente de metal com 3 estrelas, dedicado aos que servem nas sombras. Wilson rastreou Sarah até uma loja de armas em Montana. Ela trabalhava nos fundos, restaurando um M14 antigo. Ele trouxe suas condecorações e pagamento atrasado. Ela devolveu sem abrir. Tenho o que preciso. Ele mencionou a expansão do programa. Você tem o Coleman agora. Ele entende mais do que imagina. Confie nele.
Ao sair, ela lhe entregou uma mensagem para a filha de Thompson, agora com 17 anos e querendo seguir o caminho do pai. Peça para ela contatar o Coronel Martinez em Coronado. A Fundação Ghost começou a aparecer como doações misteriosas. Equipamentos de treinamento para candidatas mulheres, bolsas para filhos de militares mortos em serviço, financiamento para pesquisa em trauma de combate. Cada presente servia a quem servia, especialmente os esquecidos. Coleman recebeu um pacote sem remetente com uma moeda de desafio e coordenadas. Elas levavam a um memorial em Montana. Shane Rodrigues Thompson. Alguém cuidava desse lugar remoto. Era ali que Sarah corria suas 3 milhas diárias. As operadoras que ela treinou alcançaram carreiras notáveis. Uma liderou um resgate de reféns, salvando 30 vidas. Outra desenvolveu medicina de combate que reduziu mortes no campo de batalha. Elas carregavam suas lições adiante, ensinando que a força vem em muitas formas. Coleman continuou ensinando, transformado pela influência de Sarah. Sua filha se alistou aos 18 anos, entrando para uma força militar diferente, já mudada. Na formatura dela, ele avistou uma figura familiar em roupas civis. Sarah fez um aceno, depois desapareceu na multidão. O fantasma ainda vigiava aqueles que serviam. Torres estava ao lado dela, nas sombras, mantendo a parceria silenciosa. Eles se tornaram lenda. Não um fantasma, mas uma rede. Guardiões invisíveis garantindo que nenhum guerreiro ficasse sozinho. Anos depois, ao amanhecer nas montanhas de Montana, Sarah Mitchell corria suas eternas 3 milhas. Sua sombra se estendia contra o nascer do sol. Carregava 3 cápsulas gastas pelo manuseio constante. Pelo país, guerreiros que ela treinou enfrentavam batalhas com as ferramentas que ela lhes dera. Operadores homens e mulheres serviam lado a lado. Barreiras antigas haviam caído, dissolvidas pela competência e pelo respeito. Coleman ensinava a outra geração. A Fundação Ghost continuava seu trabalho silencioso. O legado de Sarah vivia não em livros, mas em vidas salvas, barreiras quebradas, no silêncio entre batidas do coração onde habita a honra. Ela corria, um fantasma entre os vivos, carregando os mortos a cada passo. A verdadeira força não precisa de palavras. Fala em ações quando ninguém observa, na escolha do caminho mais difícil, no serviço que não busca reconhecimento. O sol subia totalmente, mas alguns fantasmas eram poderosos demais para a luz banir. Eles viviam em cada guerreiro que servia nas sombras para que outros pudessem ficar na luz. Quando Sarah alcançou a última colina, 3 pássaros alçaram voo do memorial. Um cardeal, um gaio azul e um falcão, subindo juntos para o céu infinito. Suas asas capturavam a primeira luz do dia como almas finalmente libertas. Para aqueles que servem nas sombras, a maior honra é ser esquecido enquanto seu trabalho perdura para sempre. Seu sacrifício não é escrito em pedra, mas nas vidas que continuam, porque escolheram vigiar na escuridão. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim. E aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.